Começa agora o Revista TST. Aqui você acompanha as principais notícias da Corte Superior Trabalhista de um jeito dinâmico e interativo. E hoje você confere. Eletricista obtém benefício da justiça gratuita, mesmo tendo recebido verbas trabalhistas de grande valor. Riachuelo vai ter que indenizar costureira que perdeu parte da capacidade de trabalho após adquirir lesão. No quadro Quero Post, a dúvida de um internauta sobre o reajuste do seguro-desemprego. E ainda, conheça a publicação do TST, que há 70 anos reúne a doutrina trabalhista brasileira. Tudo isso e muito mais. O Revista TST está no ar. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o benefício da justiça gratuita ao engenheiro eletricista. A gratuidade havia sido afastada porque o trabalhador recebeu indenização e verbas rescisórias depois de aderir a um plano de demissão voluntária. O caso foi julgado durante a sessão 1 de dissídios individuais. E de lá, fala a repórter Gisele Mourão, que tem mais detalhes. Olá, Gisele. Olá, Ana Amélia. O que chamou a atenção no caso foi o valor que o trabalhador recebeu, mais de R$1 milhão. Depois de aderir ao plano de demissão voluntária e receber as verbas trabalhistas e a indenização, o engenheiro entrou com a ação alegando que as verbas não foram devidamente pagas. Na petição inicial, ele anexou declaração de pobreza, alegando que não teria condições de arcar com as custas do processo. A justiça gratuita foi reconhecida pela primeira instância, que também condenou a empresa ao pagamento de algumas verbas, como auxílio à alimentação, e a pagar os honorários advocatícios, uma vez que o trabalhador estava assistido pelo sindicato. Na SDI 1, a discussão girou em torno do direito do engenheiro à justiça gratuita, devido à quantia do valor recebido. Veja como foi o julgamento na reportagem. O relator na SDI 1, ministro Hugo Scheuermann, considerou que a declaração de hipossuficiência era o mais relevante no caso. Foi indeferida a concessão da justiça tão somente pelo recebimento desse valor, que, no meu modo de entender, com todas as vênias, é insuficiente. Eu acho que é porque a declaração tem a presunção de veracidade, não obstante o recebimento desse valor. Alguém pode ter um imóvel de 3, 4 milhões, ou pode receber 1,5 milhão, dependendo se a demanda for, por exemplo, de 3 milhões, eu acho que teria que ter outros elementos comprovados nos autos para iridir essa presunção. O ministro Brito Pereira também concordou que o empregado deveria ter direito ao benefício da justiça gratuita. Para o ministro, a lei que trata da concessão de assistência judiciária determina que, para contestar a declaração de pobreza, é necessário um pedido de impugnação. A lei BI 60 diz que cabe à parte, à contraparte, à outra parte, impugnar essa declaração de pobreza e até a qualquer tempo no processo, e havendo prova, requerer a revogação dos benefícios da justiça gratuita. Na minha compreensão, essa é a norma de regência da assistência judiciária. O entendimento foi seguido pelo ministro José Roberto Freire Pimenta. O recebimento de verbas, ainda que substanciais, de plano de desligamento incentivado ou algo parecido, não é suficiente por si só para afastar a validade da declaração de pobreza formulada nos termos da lei. E não me parece que agora os artigos do novo CPC, que tratam da matéria, artigos 98 a 102, tenham mudado substancialmente o enfoque da matéria. Basta também a simples declaração de pobreza. O ministro Valmir Oliveira da Costa citou a orientação jurisprudencial do TST, que trata sobre a justiça gratuita. Não pode haver, a meu juízo, uma simples presunção, mesmo porque a nossa OJ 269, ela diz que pode ser pedido em qualquer tempo e grau de jurisdição o benefício da justiça gratuita. Basta que ele declare. Para infirmar a declaração, é preciso que haja um procedimento. Não é o simples fato dele ter recebido uma indenização que o torna, só por isto, alguém financeiramente idôneo para suportar a despesa do processo.
mas o ministro João Oreste Dallazen abriu divergência. R$ 1.358.507,65, além do saque do FGTS. R$ 1.358.000. Será que esse empregado é beneficiário de justiça gratuita para os efeitos da lei? Podemos declará-lo pobre na perfeita acepção do vocábulo, ao ponto de assegurarmos a ele o benefício da justiça gratuita? Me parece que não, senhor presidente. Com todo o respeito, esse valor não é expressivo. O ministro Alexandre Agra Belmonte acompanhou o voto divergente por entender que o valor recebido pelo empregado foi bastante significativo, o que retiraria o direito à gratuidade. A afirmação dele de pobreza presume que ele não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. Mas, a partir do momento em que existe nos autos a prova em contrário a essa afirmação de pobreza, nesse caso, me parece acertada a decisão do regional. O ministro Renato de Lacerda Paiva também considerou que a decisão de retirar a gratuidade estava correta. E, a meu juízo, a incapacidade econômica, ela não está ligada à disponibilidade momentânea para arcar com as custas. Está ligada à sua disponibilidade patrimonial. É patrimonial. Ora, o empregado que recebe R$ 1.358.000 e tem um salário superior a 2 salários mínimos, eu posso admitir que ele seja pobre no sentido da lei e não tenha condições de arcar com as despesas? Votaram com o relator, ministro Hugo Scheuermann, para declarar o direito do trabalhador à justiça gratuita os ministros Brito Pereira, Valmir Oliveira da Costa, José Roberto Freire Pimenta, Cláudio Brandão, Aloísio Corrêa da Veiga, Márcio Eurico Vitral Amaro e Augusto César Leite de Carvalho. Já o voto divergente do ministro João Oreste Dallazen foi seguido pelos ministros Alexandre Agra Belmonte e Renato de Lacerda Paiva. Por maioria, o recurso do trabalhador foi aceito, sendo restabelecida a sentença de primeira instância, que reconheceu o direito à justiça gratuita. Assim, a empresa vai ter que arcar com os honorários advocatícios, uma vez que o engenheiro foi assistido pelo sindicato da categoria profissional. E vocês viram que a reportagem tratou sobre o benefício da justiça gratuita, mas você sabe como ele funciona? A justiça gratuita atende os cidadãos que não possuem recursos para arcar com honorários de advogados e respectivas custas judiciais, conforme previsto no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. E de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 7.510, presume-se pobre até prova em contrário quem afirmar essa condição nos termos desta lei. E também tivemos outro julgamento de destaque ao longo da semana. Confira. O órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho extinguiu reclamação apresentada por um ex-diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão no estado de Alagoas. Os ministros entenderam que ele não poderia atuar em causa própria no TST, já que não é advogado. O ex-dirigente sindical ajuizou a reclamação sem participação de advogado, reivindicando a reintegração ao cargo, do qual foi afastado pela Comissão de Ética do sindicato. Tanto em primeira instância quanto no Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas, o pedido foi negado. O sindicalista questionou então a decisão da presidência do regional e o caso veio para o órgão especial do TST. Para o relator do processo, o ministro José Roberto Freire Pimenta, a reclamação é inadmissível sob qualquer prisma. A reclamação, ação que visa a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões dos tribunais e da observância dos precedentes, passou a ser aplicada recentemente no processo do trabalho e foi regulamentada pela Instrução Normativa 39. Segundo o relator, o sindicalista não apontou qual competência do TST teria sido usurpada ou qual decisão não teria sido observada, nem explicitou enunciado de súmula vinculante ou outro precedente obrigatório que viabilizasse a admissão da reclamação. Seu pedido inicial também não se enquadra
nas hipóteses do artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015, que autoriza o uso desse remédio excepcional. O ministro acrescentou que o ex-dirigente também não comprovou condição de advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. O ministro relator ainda citou a súmula 425, que estabelece critérios para a Justiça do Trabalho sobre o chamado jus postulandi, que permite à parte acionar a Justiça sem advogado. A súmula diz que esse direito fica limitado às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, com exceção de ações rescisórias e cautelares, mandados de segurança e recursos de competência do TST. Essa reclamação, ela se mostra destituída de vários requisitos que permitem o seu recebimento. Eu estou indeferindo a peça inicial e reconhecendo a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular. O ministro Barros Levenhagen comentou a aplicação da reclamação no TST. A reclamação não é recurso. A reclamação é uma ação. E ela é de estrita admissibilidade. Ela não pode ser utilizada como substituto de recurso. De maneira que os nossos jurisdicionados, sobretudo os advogados, que não estão afeiçoados com a reclamação constitucional ou a reclamação do CPC, imaginam que possam usá-la desde o primeiro grau. Absolutamente. Ela não suprime o recurso ordinário, o recurso de revista e etc. Todos os ministros votaram com o relator e decidiram não aceitar a reclamação do ex-dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão de Alagoas. E no próximo bloco, vamos responder a dúvida de um internauta sobre o reajuste do seguro-desemprego. É no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta para fazer um giro pelas turmas do tribunal. E vamos começar pela primeira turma. O Grupo Riachuelo foi condenado a indenizar uma costureira que adquiriu grave lesão na mão em decorrência da atividade que desenvolveu por 17 anos na empresa. O pedido de indenização por danos materiais havia sido negado pelo TRT do Rio Grande do Norte, que entendeu que a capacidade de trabalho da empregada foi apenas restringida, o que não impediria o exercício de outra função. Mas, ao julgar o caso da trabalhadora no TST, o ministro Hugo Schormann observou que o fato de poder desempenhar outras atividades não afasta a conclusão pericial sobre a perda de capacidade para o seu ofício ou profissão, o que justifica o pagamento da indenização por danos materiais. Sendo assim, a costureira vai receber R$10 mil a título de danos morais e caberá ao regional de origem examinar novamente o caso com base na premissa de que ela tem direito também à indenização por danos materiais. E a oitava turma determinou que o HSBC pague pensão vitalícia de mais de R$1 milhão em parcelas mensais a uma técnica de processamento de dados que adquiriu doença ocupacional. Em decisão anterior, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná havia condenado o banco ao pagamento da indenização em parcela única. Mas, ao julgar o caso no TST, a relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi, entendeu que o pagamento parcelado, além de menos gravoso ao empregador, é vantajoso para a trabalhadora, pois preserva a situação financeira ao longo do tempo. Destacou ainda que, na decisão do TRT, não há fundamento razoável capaz de justificar o pagamento da pensão em cota única. A decisão foi unânime. E a segunda turma anulou os atos processuais em uma ação trabalhista movida por um eletricista. Isso porque os ministros consideraram que ele teve o direito de defesa cerceado. O trabalhador havia recorrido ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região com sede em Campinas, contra a sentença de primeira instância que negou o pedido de adiamento de audiência para intimação de testemunha. O pedido foi negado porque, segundo o juiz, o trabalhador teve tempo hábil e não comprovou ter feito o convite à testemunha.
No recurso ao TRT, o empregado alegou que a lei não exige que as partes comprovem que o convite foi feito e que o artigo 825, parágrafo único da CLT, estabelece que as testemunhas que não comparecerem serão intimadas, ficando sujeitas à condução coercitiva. O TRT de Campinas manteve, no entanto, a sentença de primeira instância. No TST, a relatora do caso na segunda turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, considerou que, ao negar o adiamento da audiência, ficou configurado o cerceamento do direito de defesa. A ministra afirmou que no processo do trabalho, em caso de ausência, cabe ao julgador de ofício ou a requerimento da parte realizar a intimação da testemunha. A decisão foi unânime, sendo reconhecida a nulidade processual e determinado o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual. Você tem alguma dúvida sobre direito trabalhista? Então basta enviar sua pergunta pelas redes sociais e a gente esclarece no quadro Quero Post. E a dúvida de hoje é do Arthur Paiva sobre reajuste do seguro-desemprego. Em mensagem com a hashtag Quero Post, ele diz que foi demitido em dezembro do ano passado e quer saber se vai receber o seguro atualizado com o reajuste de 2017. Será que ele tem esse direito? Vamos conferir. Perder o emprego ninguém quer, mas quando isso acontece, o seguro-desemprego pode garantir ao profissional apoio financeiro até que ele consiga voltar ao mercado de trabalho. Esse benefício é reajustado todo ano. Em 2017, o valor máximo da parcela subiu mais de R$ 100, passou de R$ 1.542 para R$ 1.643. Já a menor parcela não pode ficar abaixo de R$ 937, atual valor do salário mínimo. A parcela do seguro a ser paga ao trabalhador é calculada de acordo com a média dos últimos 3 salários anteriores à demissão. Quem já precisou dessa ajuda quando estava sem emprego sabe como a quantia faz diferença. Atualmente, Pascoal é locutor comercial, mas antes de conseguir essa vaga, ficou desempregado por alguns meses e entrou com o pedido do seguro-desemprego. Eu não encontrei emprego na época, mas eu fiquei procurando, porque melhor seria o novo emprego. Muito melhor, mas acabou que eu só consegui depois mesmo. Deu sim. Na hora do sufoco deu para ajudar? Deu. Existem 5 modalidades para o pagamento do benefício. O seguro-desemprego formal, concedido ao trabalhador desempregado demitido sem justa causa. Nesse caso, o segurado pode receber de 3 a 5 parcelas do benefício. O seguro para pescador artesanal, dirigido ao profissional durante o período de proibição da pesca para preservação da espécie. A bolsa de qualificação profissional, destinada ao trabalhador com contrato de serviço suspenso, desde que devidamente matriculado em um curso ou programa de qualificação. O trabalhador recebe, no máximo, 5 parcelas desse benefício. O seguro-desemprego empregado doméstico, no valor de um salário mínimo, em caso de demissão sem justa causa. A lei garante esse benefício ao profissional por, no máximo, 3 meses, de forma contínua ou alternada. E o seguro-desemprego trabalhador resgatado, concedido aos trabalhadores que eram mantidos em situações análogas à escravidão. Esse benefício é pago por um período máximo de 3 meses. Os novos valores, eles são calculados com base nos 3 últimos salários anteriores ao mês da demissão. De acordo com a média que for obtida, ele vai olhar na tabela, que ela está disponível no site do Ministério, e multiplicar pelo índice que está logo em seguida. Tá? Então, a primeira faixa você multiplica por 0,8 e vai saber o valor do benefício que você vai receber. A segunda faixa você vai multiplicar o que exceder a primeira até o limite da última por 0,5, soma com o que você achou na primeira e vai ter o valor do benefício. E a terceira e última faixa é o teto. Passou daquela faixa, recebe o maior valor. Para receber o seguro-desemprego, é preciso ter trabalhado por no mínimo 1 ano nos últimos 18 meses, se é a primeira vez que o benefício é solicitado. Nesse caso, o trabalhador pode receber de 4 a 5 parcelas. Se for a segunda vez que faz o pedido, ele precisa ter trabalhado pelo menos 9 meses no último ano, tendo direito a 3 parcelas. E caso seja a terceira vez que o pedido é feito, ele precisa ter permanecido empregado por pelo menos 6 meses no último ano para ter direito
direito também a 3 parcelas. Para receber o seguro-desemprego, o trabalhador não pode ter renda para sustento próprio e da família, nem receber outro auxílio de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio acidente. O pedido do seguro-desemprego pode ser feito a partir do 7º dia da demissão até 4 meses depois da mesma data. Basta ir a um posto de atendimento do Ministério do Trabalho. Mas e nosso internauta que foi demitido em dezembro e que sugeriu essa reportagem? Será que ele vai receber a parcela do seguro-desemprego com reajuste? No caso da primeira parcela, dependendo do dia que ele fizer o requerimento, ele não vai receber com reajuste. Porque como que se dá esse reajuste? As parcelas que são disponibilizadas até o 10º dia do mês, no caso de janeiro, já ainda são calculados com base no salário do mês anterior, tá? Com base na tabela do mês anterior, o salário e a tabela do mês anterior. As que são disponibilizadas a partir do dia 11, na Caixa Econômica, é que já sai com o valor reajustado. Certamente, a segunda parcela dele será com o valor já reajustado. E no próximo bloco, outras notícias de destaque que marcaram a semana no TST. Ela existe há mais de 70 anos e traz artigos com temas trabalhistas. O objetivo é estimular o debate sobre questões jurídicas atuais. Eu estou falando da Revista do TST. A publicação trimestral é referência para o estudo do direito do trabalho. Saiba mais no quadro Por Dentro do TST. Quem vê até pensa que é um livro, mas na verdade é uma revista. A Revista do Tribunal Superior do Trabalho. Publicada a cada 3 meses, ela traz artigos de vários autores e temas variados. A revista tem basicamente 2 focos. Ela revela como está a posicionar-se a jurisprudência, a doutrina trabalhista a respeito dos mais variados temas, sejam de direito do trabalho e do processo de trabalho. E também ela revela como se deram alguns eventos importantes no tribunal, como a posse, né, de órgãos diretivos, sempre os discursos dos novos presidentes do Tribunal Superior do Trabalho são sempre publicados, enfim. A revista ela documenta, né, a vida do TST. A revista existe há mais de 70 anos e, com o passar do tempo, foi sendo aperfeiçoada. Antes, ela era composta por atos normativos e pela jurisprudência do TST, mas atualmente são publicados artigos doutrinários. A revista ela surge em 1946 e, olhando esses números antigos, ela surge como uma forma de comunicação do TST com a sociedade, de expor a jurisprudência do TST, de divulgar os atos normativos do TST. Os temas, artigos e autores são definidos pela Comissão de Documentação do TST, que é presidida pelo ministro Augusto César Leite de Carvalho e composta também pelos ministros Vieira de Melo Filho, Douglas Alencar Rodrigues e Lélio Bentes Correia. Todas essas contribuições são artigos jurídicos, são submetidos à avaliação da Comissão de Documentação. Além disso, de algum tempo para cá, nós temos intensificado as edições temáticas. Alguns temas trabalhistas estão muito presentes no dia a dia da sociedade. O direito do trabalho, aliás, ele se enraiza, né, no nosso cotidiano de uma forma muito forte, muito viva. Então, quando todos estão falando sobre terceirização, por exemplo, é interessante que a gente traga a contribuição de profissionais, estudiosos do direito do trabalho que estão vivenciando essa realidade, seja no meio acadêmico, seja no meio forense, seja nas tratativas que se antecipam, né, à judicialização. Depois de selecionado o tema e os autores,
Os artigos são enviados para revisão, que é feita por José Geraldo, revisor da revista há 25 anos. É ele também quem recebe os e-mails com sugestões de artigos de vários autores. Os artigos de não convidados que nós recebemos, a cada 3 meses eles são apresentados para a comissão para ver se um ou outro é aprovado. Sendo aprovado, volta para mim, eu reviso junto com os de convidados e mando para a editora, né? Os não aprovados não necessariamente serão descartados, né? Porque nós temos um banco de dados e eles são reapresentados na outra avaliação. A revista pode ser comprada por meio da editora contratada e uma parte também fica disponível gratuitamente na biblioteca do TST e de outros tribunais. Eles são normalmente uma tiragem de 700 exemplares, a metade disso é posta no mercado pela editora, evidentemente que foi vitoriosa na licitação, e a outra metade ela é distribuída para os magistrados, para professores, para entidades associativas de juízes do trabalho. A revista também está disponível por meio eletrônico. Os artigos doutrinários, publicados a partir de 1999, estão todos no acervo da Biblioteca Virtual do TST. Tudo que se divulga por meio da revista é impressa do Tribunal Superior do Trabalho. No máximo, 1 ano depois, está disponível gratuitamente na rede, né, por meio da revista da Ius Labores, que é a nossa revista digital, acessível por meio da página virtual, da página eletrônica do Tribunal Superior do Trabalho. De temática livre, qualquer pessoa pode enviar artigos para o TST. E a próxima edição, que vai abordar os 75 anos da Justiça do Trabalho, está com a publicação prevista para abril deste ano. E tem novidade no canal do TST no YouTube, onde você pode acompanhar todas as produções da TV do TST. E para saber mais detalhes, eu vou conversar com a chefe de redação da TV do TST, Michele Castro. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. O canal do TST no YouTube está com nova identidade e ficou mais atrativo e funcional. A partir de agora, quem acompanha o canal do TST no YouTube vai ver que toda semana será oferecida uma playlist com vídeos relacionados a determinados temas. Já está disponível, por exemplo, uma seleção de reportagens, quadros e vídeos especiais para os que quiserem saber tudo sobre contrato de experiência. Outra novidade é que ao final de cada vídeo também há sugestões de reportagens relacionadas, bastando clicar para assistir. Para acompanhar essas e outras novidades, é só acessar youtube.com/TST. É com você, Ana. Muito obrigada, Michele, e até a próxima. E chegamos ao fim de mais um Revista TST. Outras notícias você acompanha pelo nosso site e redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!